gravação iniciada. Boa tarde, mais uma vez. Estamos já no nosso último dia de reunião de junho de 2021. Estamos no dia 24 de junho de 2021. Já na sessão da parte da tarde, essa sessão, todos os processos foram retirados, então nós estamos aproveitando o tempo para voltar atrás e resgatar os processos que sobre os quais não houve tempo de nós efetuarmos o julgamento. Então, fizemos um pequeno intervalo, registrando que nosso colegiado está presente, todo ele, conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena. Então, vamos agora continuar resgatando os processos que ainda não foram julgados. Estamos no dia 23 de junho, né, na parte da manhã, os processos que ainda restam pendentes de julgamento. O número 52 da pauta, então, vamos julgar agora, recorrente Fazenda Nacional, interessado Luiz Gonzaga Batista Modesto. De relatoria do conselheiro João Vitor. Pois não. Esse processo aqui trata de ADA, né, para reconhecimento de área de preservação permanente. Então, todos já conhecem meu posicionamento, isso é questão bastante debatida também no colegiado. Eu dispenso, né, o protocolo do ato tempestivo em função das decisões do STJ e também de parecer da Procuradoria. Tem também uma súmula do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, súmula 86. Mas nesse caso concreto aqui, o que acontece? Indo lá direto para a última folha do voto, apesar de a decisão recorrida mencionar que o sujeito passivo teria apresentado laudo técnico, e a decisão recorrida coloca laudo técnico, folhas, mas não indica qual a folha, com 50 hectares de APP, entendo que não houve a comprovação de todo esse montante, mas de apenas 2 hectares. O contribuinte não apresentou laudo técnico, mas apenas um projeto de reflorestamento datado de 2006, e aqui o exercício em questão é 2005, que dá conta da existência de tão somente 2 hectares de mata. Isso está na folha 82, para quem porventura quiser analisar. Esse detalhe não passou despercebido ao quadro de impugnação, que consignou o seguinte, a folha 107. Pela leitura deste projeto de reflorestamento, elaborado em 2006, constata-se que no ano calendário 2004, exercício 2005, existia apenas 2 hectares de mata. O que se depreende deste projeto não é a existência da área de preservação permanente. Ao contrário, áreas degradadas, que estão sendo objeto de um projeto de reflorestamento a partir de 2006. Então, assim, tendo havido comprovação apenas de apenas 2 dos 50 hectares declarados na DITR, eu estou dando provimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa da área de 48 hectares de área de preservação permanente, não comprovada por documentação hábil e idônea. Ficou entendido? Podemos passar a tomada dos votos? Então, número 52 da pauta, conselheiro Mário. Vou acompanhar o relator. Você está restabelecendo? Eu acho que talvez nesse caso aqui, Mário, você restabelecesse 50 hectares, né? PP... eu acho que a gente daria para provimento total. Mas... Não, desculpa, João. É provimento total mesmo. Isso. Porque você está dando parcial, né? Parcial, isso. Então, eu estou abrindo a divergência, presidente, no 52, para dar provimento ao recurso. Conselheira Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com a divergência, presidente. Conselheiro Maurício. Com a divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Presidente, esse aqui é um idêntico que eu acho que de ontem que eu fui vencido, né? Aí eu negaria provimento. Vou ver coisa faz ainda. Mas isso aí é área de preservação permanente, ausência de ADA, não é? Isso. E aí o laudo, tem um laudo, mas o laudo é só você vota assim, não, né?
porque assim, porque aqui não tem laudo, né, João? Ah, sim. Você, não tem, não. Ele, assim, eu entendi. Tô lembrando, era um que tinha só um. Entendi. Você vai acompanhar a divergência, é isso, Marcelo? Não, eu negaria provimento. É da Porque assim, O recurso é da Fazenda, Marcelo. Nesse caso aqui. então, eu negaria provimento, porque ontem eu fui vencido em um, até teve sustentação oral, foi até de sua relatoria, foi 7-1, só para não ter a coerência, porque aqui, pelo que eu verifiquei no acórdão, eu acho que até o mesmo relator do voto anterior, porque eles anularam, se eu não me engano, estou vendo o voto recorrido, salvo engano, tá, João, me corrija. Foi anulado o lançamento porque era aquele valor médio, né, do CIT. Aí parece que houve os embargos de declaração, eles igual ontem, o voto recorrido falou que... Aqui é área de preservação permanente, não é VTN, não. Ah, não é o VTN? Olha Não, só, Aqui é só a área. Só esclarecendo, João Vitor. De ADA, APP sem ADA. Ou ADA depois da o laudo, os 48 hectares não tem nada. Não tem nada de 48. Não. O que tem é alguma coisa para 2. 2. Então, é isso aí, por isso que eu estava estranhando, porque eu achei que era aquele caso do relatório, né? Que tinha um relatório, ao menos. O que está se falando aqui é uma área de 50 hectares que só tem uma coisa, que nem é um laudo exatamente, mas é alguma coisa de 2 hectares, e 48 não tem nada, não é isso? 48, assim, a decisão recorrida diz que tem, mas não tem. Tem só um projeto de reflorestamento. Então, o que tem aqui, Marcelo, um projeto de reflorestamento, esse projeto diz que tem 2 hectares de área de preservação permanente. Aqui não é CIPT, não, tá? É só... Tá. Eu acho que eu peguei o acordo recorrido errado. Só um minuto. Peraí. A gente está no 52, né? Sim. 52. Desculpa, eu tinha pegado o anterior. Sem problema. Então, conselheiro Maurício já tinha votado, estava na vez do conselheiro Marcelo, né? Só um minutinho, presidente. Nesse caso, eu voto com divergência, presidente. Com a aquela questão, porque aqui só tem um documento de reflorestamento e tudo mais. Eu voto com a divergência. Que foi dar provimento integral, não é isso? Que foi a divergência do Mário. Isso. Conselheira Rita, desculpe. Acompanho o relator. Eu acompanho a divergência, então eu já tinha até... Eu estava até anotando aquela decisão longa. Entendi. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, não é isso? Por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros João Vitor, relator, não é isso? Relator, Ana Cecília e Rita, que todos deram provimento parcial, né? Deram provimento parcial para restabelecer, aí vou colocar assim, como é recurso da Fazenda, a glosa, né? De 48 hectares de APP. Isso. É isso? Isso. Tá. Isso. Designado
Teve designação no outro? Em algum outro? Não, né? Quem quer fazer esse voto? Vencedor. Posso determinar? O Maurício ficou congelado, vou determinar o Maurício. O Maurício fez 99% dos votos vencedores em que eu fui vencido. Aí vai ficar, eu vou fundamentar na ausência do Ada, né? E o Marcelo divergiu por outro motivo, né? Então, mas eu não preciso citar, né? Porque é um só, né? Não. Ok. É designado o conselheiro Maurício. Tá. 52 da pauta, esse foi o 52, agora vamos passar então, deixa eu seguir aqui o 52, aí o 53 já julgamos, né, teve sustentação oral, 54 da pauta, de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Fazenda Nacional, interessado, Jorge Luiz Fernandes Patti. Estou colocando lá. Agora é um combo meu, né? Agora o quê? É um combo aí, tem vários processos meus agora. Sim. Combo é bom. Isso foi boa. Um combo, tá certo. São os 4, né? Próximos. A matéria aqui é a mesma. É ADA também para a APP, indo direto para os fatos. O recurso também é da Fazenda Nacional. Aqui eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda, só confirmar aqui. Isso mesmo, negando provimento, porque aqui no caso no caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência efetiva da área de preservação permanente, a qual está comprovada por laudo técnico. Segundo a recorrente, entretanto, além da comprovação da área, deveria ser apresentado o ato declaratório ambiental. Como se viu acima, esse entendimento da Fazenda Nacional está superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por parecer da própria Procuradoria, e que, de tal maneira, estando expressamente admitida a existência efetiva da área declarada pela contribuinte, o que, inclusive, está confirmado em laudo técnico emitido por profissional habilitado e com RT e tal, deve ser desprovido o recurso. Ademais, analisando-se o laudo em sua folha 130, vê-se que a área de preservação permanente da Fazenda Soledade é até mesmo superior àquela área declarada. São 74 hectares contra 63 hectares de área declarada, de modo que deve ser negado provimento ao apelo da Fazenda Nacional, a fim de que seja mantida a COR, que reconheceu essa área de 63 hectares. Então, tem laudo, está na folha 130. Estou negando provimento. Ok. Conselheiro Mário? Aí não tem ADA, né, João? Não. Eu vou abrir a divergência e, no caso aqui, que é a Fazenda, eu vou dar provimento, presidente. Conselheiro Ana Cecília, desculpe. O relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com divergência, presidente. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Deixa eu só verificar aqui o laudo bem rápido, presidente. Estou abrindo aqui.
Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Conselheira Rita? Acompanho o relator. Eu acompanho a divergência, então, nesse 54, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, e no mérito, deu o 19E, não é isso? Uhum. Por determinação do artigo 19E, da Lei número 10.522, 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988, 2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao recurso. Agora, então, vamos para o 55 e 56, que são também de autoria do conselheiro João Vitor. Ambos são recursos da Fazenda Nacional, e o interessado em ambos os processos é Nélio Newton Miero. Nós já 55, presidente, 55 é Perville, 56 e 57 é Nélio. Ai, desculpe, eu pulei, né? Desculpe. É o 55 antes, é o combo, né? Tinha o 55 antes. Então, obrigado, conselheiro João Vitor. Número 55 da pauta. Ok, é a área de interesse ecológico, recurso também da Fazenda Nacional. Só um pouquinho que eu... Perdão. É porque eu ia espirrar, e aí, de repente, não espirrei. Desculpa, eu fiquei... Só um minutinho. Bom, em 55 da pauta, recorrente Fazenda Nacional, interessado Perville Engenharia e Empreendimentos Limitada, ainda de relatoria do conselheiro João Vitor. Desculpe, João Vitor. Eu que peço desculpas. Discute-se nos autos a exclusão da área de interesse ecológico, que é recurso da Fazenda, da área total tributável do imóvel rural, está sujeita à declaração específica por parte do poder público, ou se ela é comprovável mediante decreto estadual que instituiu a área de proteção ambiental, e mediante a declaratória ambiental e a averbação na matrícula do imóvel. Em sua DITR, o contribuinte declarou que o imóvel teria 1.372 hectares, os quais seriam integralmente constituídos por área de interesse ecológico. A fiscalização, em contrapartida, entendeu que havia necessidade de reconhecimento específico pelo poder público. Posição essa defendida pela Fazenda Nacional também em seu apelo. A decisão recorrida, por outro viés, entendeu por comprovada a área, tendo em vista o decreto do Estado da Bahia, a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal e a averbação retratada na matrícula de E-Folha 41. Pois bem, conforme a jurisprudência dominante deste Conselho, o recurso da Fazenda Nacional deve ser provido. O decreto do Estado da Bahia, em seu artigo 10, criou então a área de proteção ambiental, APA, ao passo que a jurisprudência do CARF tem diferenciado a área de interesse ecológico da área de proteção ambiental. Mais especificamente por entender que esta última tem seu uso ainda mais restrito do que o uso daquela primeira. Além disso, muito embora a decisão recorrida tenha mencionado a existência de averbação, verifica-se que tal ata registral de 2006 é alusivo à reserva legal, que não se confunde com a área de interesse ecológico. É incabível, assim, confundir essa reserva legal com a área de interesse ecológico ou transcrever os dispositivos legais a esse respeito. Por sua vez, de conformidade com a jurisprudência do CARF, a área de proteção ambiental tem regramento específico pela Lei 6.902 de 81, pela Lei 9.885 de 2000 e Decreto 4.340 de 2002, os quais permitem uma exploração econômica mais ampla da área, se comparada à área de interesse ecológico, também transcreve os dispositivos. Logo, e conforme a jurisprudência deste Conselho, além de ser descabido confundir a área de interesse ecológico com a área de proteção ambiental, há necessidade de ato específico do poder público reconhecendo a porção declarada pelo sujeito passivo como área de interesse ecológico, sendo insuficiente para esse mistério decreto estadual que cria a área de proteção ambiental em caráter genérico. Nesse sentido, eu cito uma jurisprudência aqui do nosso colegiado, de dezembro de 2009, por maioria de votos. Nesse mesmo sentido, podem ser citados os seguintes precedentes. Então, eu cito um acordo da minha antiga turma, um acordo da segunda turma ordinária da segunda sessão, da primeira turma, e também um outro acordo aqui da Câmara Superior, que é o final 00569. E sendo assim, ainda que tenha havido o protocolo de ADA antes do início da ação fiscal, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para que seja restabelecida a glosa. Conselheiro Mário. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita.
Então, ô João, a declaração do poder público, ela não tem ela não reconhece a área? Reconhece como área de proteção ambiental, não como área de interesse ecológico. Aí o que eu optei por fazer nesse caso aqui? É uma matéria que eu não tinha relatado ainda, sabe? Acho que eu sou vencida nesse caso. Eu pesquisei a jurisprudência aqui e cheguei à conclusão de que a jurisprudência dominante é no sentido de que a área de interesse ecológico, como ela tem um uso mais restrito, necessitaria de um ato específico do poder público. Eu vou abrir a divergência, presidente. Eu acho que nesse caso eu sou vencida. Eu entendo que esse ato do poder público já seria suficiente, né? Embora possa mudar de opinião depois de estudar melhor, mas era como eu vinha votando. Então, eu voto também com o relator, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, recurso da Fazenda Nacional, né, dar-lhe provimento. Vencida a conselheira Rita, que lhe negou provimento. Agora, então, passamos para os 56 e 57, que são recursos da Fazenda, e também de relatoria do conselheiro João Vitor. O contribuinte é Nélio Newton Niero. Nós já tivemos até, acho que recurso repetitivo. Não sei se chegamos a julgar, se foi retirado de pauta, mas até já tivemos esse mesmo contribuinte, mas não era não sei se era a mesma matéria. Entendi. Bem, conselheiro João Vitor, por favor. Aqui, recurso da Fazenda, a discussão é se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR é o valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado na declaração. No entender da decisão recorrida, a sanção tem por base o valor declarado. E no caso em apreço, o recorrente apurou na declaração de ITR entregue em atraso um imposto devido no montante de R$ 59,00. Assim, é cabível a redução da multa por atraso na entrega da declaração no patamar mínimo, que é aquela multa de R$ 50,00, conforme preceitua a Lei 9.393 de 96. Eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional, acho que vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas a nossa jurisprudência aqui é no sentido de que a multa por atraso na entrega da DITR tem como base de cálculo o valor declarado e não o valor apurado em lançamento de ofício. Então, em função dessa jurisprudência, também estou negando provimento ao recurso. É essa mesma a jurisprudência. Bem, conselheiro Mário. Acompanha o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, os itens 56 e 57, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Com isso, nós terminamos a nossa pauta do dia 23, né? E ainda temos, no dia 23 pela manhã, aí temos ainda 4 processos Confiram também se eu deixei alguma coisa para trás, mas pelos meus cálculos aqui, faltou ainda julgar no dia 23 de junho de 2021, na pauta da tarde, do período da tarde, os processos, 4 processos. O primeiro deles, deixa eu só seguir aqui, porque eu acho que se tiver algum retirado de pauta, só para eu fazer aqui o relato. O dia 23, então, o primeiro foi julgado, era um caso de retorno, né, por vista. Depois, 59 e 60 teve sustentação oral, julgamos. 61 também era um pedido de vista que nós também julgamos. 62 houve sustentação oral. Aí, então, 63 de relatoria do conselheiro João Vitor, recurso do contribuinte Joaquim Ribeiro Antunes. Pois não. Aqui, no caso, então, é recurso contribuinte, né, como apregoado. Estou conhecendo o recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. Também não tem nenhuma discussão nesse sentido. O que se discute aqui nos autos é se a reiteração do contribuinte omitir rendimentos é causa para a qualificação da multa de ofício. Só lembrando aqui, por
fidelidade ao relatório aqui, o contribuinte ele foi autuado para a exigência de imposto de renda da pessoa física, e são 3 infrações: omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos decorrentes da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. A multa foi qualificada. A autoridade autuante, agora ainda por voto, ela entendeu que a multa de 150% é o argumento de que a prática reiterada do sujeito passivo de omitir rendimentos evidenciaria a prática dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento da ocorrência do fato gerador, evidenciando em tese intuito de fraude. A decisão recorrida concordou com tal argumento, conforme se vê num trecho que eu transcrevo abaixo, mas basicamente a decisão diz o seguinte: fica demonstrado o dolo fica demonstrado pela desproporcionalidade entre o fato de o contribuinte apresentar declaração de isento, enquanto percebia os rendimentos apurados de ofício nos 3 anos calendário examinados, constituindo prática reiterada de omissão de rendimentos, suscetível de enquadramento como caso de evidente intuito de fraude. Então, a decisão recorrida concordou com a qualificação da multa. O sujeito passivo discorda de tal entendimento e acosta aos autos 2 paradigmas desta turma. Eu entendo, primeiramente, que o recurso deve ser provido, que a matéria estaria dentro dos limites do enunciado da súmula CARF 14, segundo a qual a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa, e que é necessária a comprovação da fraude do sujeito passivo. Do primeiro precedente que inspirou a edição do citado enunciado, colhe-se que a prática reiterada por si só não caracteriza fraude e não permite a duplicação da multa. É o Acórdão 101-94-258. Quer dizer, a reiteração significa a repetição em omitir rendimentos, o que viabiliza a constituição do imposto e a cobrança da multa de ofício 75%. Mas ela não se confunde com fraude do sujeito passivo. Esta sim necessária a duplicação da sanção pecuniária. Ademais, e tendo havido lançamento de imposto por presunção referente, tem aqui também depósito bancário de origem não comprovada, é igualmente aplicável o enunciado sumular 25, de acordo com o qual a presunção legal por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73. Aí eu faço uma exposição sobre a necessidade de comprovação dessas condutas que ensejam a qualificação da multa de ofício, cito inclusive a jurisprudência do professor Marco Aurélio Greco, para concluir que a multa qualificada não pune a mera falta de recolhimento, mas sim as condutas utilizadas como instrumento para ocultar ao fisco o conhecimento do fato gerador, e inclusive reitero que e ressalto que essa qualificação ela enseja penalidades criminais e que isso demonstra bastante a importância de se demonstrar a existência da conduta dolosa. E que o dever de propor a aplicação da penalidade aplicável da autoridade administrativa e a par dos 2 precedentes que foram invocados pela recorrente em seu apelo nobre, ainda destacam o julgamento 92.02003-596, o relator foi o Dr. Luiz Eduardo, segundo o qual a simples ocorrência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, ainda que apurada em mais de um exercício, não comprova o evidente intuito de fraude, então todo provimento é recurso de passivo, afastando a qualificação da multa de ofício. Só um minutinho, viu, João Vitor? Eu estou olhando aqui o processo. Você falou que são várias infrações, não é isso? Isso, são 3 infrações. Tá. Todas elas é omissão de rendimentos. Uma delas, inclusive, é depósito bancário, é isso? E uma depósito bancário. Tá, ok. Bom, então, o conselheiro, estamos no número 63, né, da pauta. O conselheiro está conhecendo do recurso e, no mérito, dando provimento ao recurso. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanhe, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho o 63 por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, passamos para o número 64 da pauta. Deixa eu aqui fazer... O 64 da pauta de relatoria do conselheiro Mário, recorrente Fazenda Nacional, interessado Paulo Anderson Fernandes Dias. Presidente, aqui trata-se de auto-infração de imposto de renda da pessoa física também,
e aqui é relativo à omissão de rendimentos decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício, de aluguéis e royalties recebidos por pessoa jurídica. O recorrido é o 2102000984, eu cito a emenda. E aqui eu me lembro, aliás, dessas reuniões administrativas que eu tenho participado aqui no CART, né, como representante da 4ª Câmara, quando alguém diz, isso não acontece, nunca vi isso, eu levanto a mão e digo, eu já vi. Porque tem de tudo. Nesse caso aqui, o que nós temos é uma desses... Oi? Desculpa, Mário. Não tá na pasta, não? Coloca agora. Pensei que tinha... 64 não tá na pasta aí, tá não, Maurício? Não, acho que eu tô na pasta errada. Não. Já coloquei aí. Então, como eu ia dizendo, essa decisão aqui, na verdade, nessa decisão nós temos um voto vencedor, um voto vencido e um voto vencedor, e os dois votos, eles são exatamente no mesmo sentido, e o voto vencedor, até destaquei aí no registro da decisão, ele foi só, ao invés de ser uma declaração de voto, alguma coisa do tipo, mas é um voto só para fundamentação. Então, tem um voto vencedor só para a fundamentação da decadência, a matéria decadência. Aqui nós tivemos recurso da Fazenda Nacional, que foi admitido, salvo engano, em sede de agravo, ou alguma coisa do tipo. A matéria é comprovação da antecipação de pagamento para fins de aplicação do parágrafo 4º do artigo 150. E aí, só para antecipar aí o que aconteceu, é que a relatora, ela entendia que o artigo 150 ele se aplicava só no caso de antecipação de pagamento, e o colegiado ele tinha uma decisão mais aberta, coisa antiga, né, de que não era só com relação à questão da antecipação de pagamento, independentemente disso, se não tivesse fraude, salvo engano, o colegiado entendia que se não, a não ser que tivesse ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o colegiado entendia que era o 150 parágrafo 4º também. Então, tem pagamento antecipado, obviamente, pagamento porque é o pagamento do próprio recolhimento do imposto, né? Mas eu voto aqui o recolhimento na fonte. Primeiramente, salientar que a matéria devolvida é a questão aí da decadência com base no 150, em vista disso, não se fará, o contribuinte faz alguma coisa disso, encontra razões, não se fará considerações acerca dos rendimentos, da natureza dos rendimentos, que de acordo com a auto-infração refere-se a aluguéis, royalties, recebidos no ano calendário, eis que não há na peça recursal nenhuma manifestação a esse respeito nas contra-razões. Por outro lado, como essa questão foi citada no recurso voluntário do contribuinte, caso essa SRF, essa Câmara Superior, entenda pelo afastamento da decadência, os autos deverão retornar ao colegiado recorrido para exame. Isso aqui é só uma coisa que eu estou deixando claro lá em função do que o contribuinte suscitou em contra-razões, mas aqui não tem nenhum motivo, a jurisprudência do colegiado não é para retornar nada, não, é para reconhecer a decadência. Assim. No que se refere especificamente à decadência, a decisão desafiada foi no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, a menos que esteja diante de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial aplicável será aquele estabelecido no 150, independentemente de pagamento. Eu não vou ler aí a decisão, contudo, como ressalvado na peça recursal, a contagem da decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve seguir a decisão proferida no RE 973 e tal. Nesse ponto, a regra
do artigo 150, que determina o marco inicial da decadência na ocorrência do fato gerador, só deve ser adotado nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento, e acrescenta a questão do pagamento, e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação. Estou só aqui trazendo um fundamento diferente do fundamento do recorrido. Desse modo, há de se afastar o fundamento erigido no voto condutor do julgado do subexame e tal. E fiz isso só porque tinha um voto vencedor só para tratar dessa questão. Por outro lado, verifica-se do próprio auto de infração que o contribuinte sofreu retenção do imposto de renda na fonte, no valor que eu coloco aí, e eu estou aplicando a súmula CAP 123 para negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Bem, o conselheiro, então, está conhecendo o mérito dando provimento, Negando. Né? Negar provimento ao recurso. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho, então, 64 por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, o número 68 da pauta bom, deixa eu ver aqui o anterior, esse era o 64, né, para ver se tem alguma coisa só para... 64 da pauta, depois o 65 foi julgado, né, o 66 também, havia sustentação oral. Aí, o 67 da pauta seria de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Mário Arlindo Casarim, ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte e da Fazenda Nacional. Agora, então, vem o número 68 da pauta de minha relatoria, recorrente Maura Barbosa Dódero. Vou, então, acho que eu já coloquei aí. Vou ver aqui. Aí. Certo. Vou só entrar aqui. Bom, essa questão aqui é uma questão de ganho de capital, e a matéria é uma matéria já conhecida, que é Decreto-Lei 1510. Então, eu vou também fazer resumo, assim, porque é uma matéria já conhecida, né? Bom, o recurso, eu só vou pontuar alguma coisa, porque pode ser que haja alguma dúvida sobre algum ponto, tá? E não foi só teve algumas nuances aí. Ele trata de exercício por renda, pessoa física, de vários exercícios, porque era uma alienação a prazo, e a pessoa foi alienando nesses exercícios aí. A impugnação foi a autuação tinha multa qualificada, mas essa multa qualificada já foi estabelecida no percentual 75% pela decisão da DRJ, né? E aqui houve juntamente com os valores do ganho de capital, né, da venda do imóvel, havia uma parcela de juros. Essa parcela de juros, ela foi tributada em separado como rendimentos recebidos de pessoa jurídica, não como ganho de capital. Sobre isso, nem houve recurso especial, né? Isso já foi tratado antes. O contribuinte faz vários... Ele recolheu a base do recurso dele é o direito adquirido, mas ele não pleiteia nada após a 7.713. A 7.713. Então, ele recolheu alguma coisa, acho até que parcelou alguma coisa, mas, enfim, recolheu, pediu em algum momento que fosse aproveitado esses pagamentos, tudo isso foi desqualificada a multa pela DRJ, e a parte dos juros foi tributada em separado, nem foi objeto de recurso, já foi até separada e já foi encaminhada para cobrança. Então, o que tem aqui é basicamente aquela questão do direito adquirido do Decreto-Lei 1510.
E aí havia 2 matérias no recurso especial, mas só subiu uma matéria. A matéria principal é isenção do ganho de capital na alienação de participação societária, Decreto-Lei 1510/76. É o direito adquirido, certo? E o paradigma é unicamente isso, é um paradigma até antigo, que nem se entrou em nenhuma questão de depois de bonificação ou de alguma coisa assim, ou de reavaliação ou de atualização. É simplesmente direito adquirido. E aí o contribuinte, ele diz o seguinte, nos pleitos anteriores, né, isso não subiu, não teve seguimento, ele pediu a nulidade do lançamento, porque o lançamento, até invocando um julgamento do STJ, porque teria sido feito nesse julgamento, segundo ele, o fato de tributar tudo misturado, o que seria isento com direito adquirido e o que não seria isento, o posterior, isso daí já seria motivo para nulidade. Lá no precedente que ele invoca lá um julgado do STJ. E ele entende que, embora ele não pleiteie nada depois da 7.713, ele entende que foi feita uma segregação incorreta. A fiscalização, ela fez, assim, no meu entender, uma auto-infração, assim, bem correto, assim, ela pegou tudo que tinha, tudo que o contribuinte tinha até aquela data de dezembro de 83, né, tudo que estava detido até aquela data, atualizou tudo, fez tudo, e olhou o que se tinha ali, as participações societárias que se tinha ali, né, nesse dezembro de 1983, justamente por causa dos 5 anos de 88, né, e a partir dali, qualquer coisa a mais, ele botou infração posterior, ele fez assim, fração anterior, que é o que ele entende, que a fiscalização entende que poderia se discutir um direito adquirido. Ele tributou os 2, só que ele segregou e botou fração anterior, tudo que tinha com correção, com tudo, até dezembro de 83. Isso foi a fração anterior. Ele diz assim, olha, para quem se entende que teria direito, enfim, essa parte aqui. E a infração posterior é tudo depois, que tivesse reserva de reavaliação, atualização, bonificação, o que fosse. E reserva posterior. E tributou as 2 coisas, certo? E aí o contribuinte, ele traz essa segunda matéria que não subiu, só para entenderem aí até o desenvolvimento do meu voto, essa questão de ter sido feita vamos dizer assim, essa segregação que o contribuinte entende que ele teria misturado coisa que seria isenta na opinião dele com coisa que não é, porque para ele não está pleiteando o posterior à Lei 7.713, ele está dizendo que nesse período aqui tinha coisas dessa que vieram em 83 e que deveriam ser consideradas, vamos dizer, acréscimos que deveriam ter sido considerados nesse pedaço. Ou seja, ele está questionando essa base de cálculo que foi considerada como fração anterior no auto-infração, essa divisão, fração anterior, fração posterior. Porém, o que subiu e o paradigma que ele trouxe é um caso simples e bem raso de direito adquirido até a Lei 1510. Somente isso, ninguém entra nessa questão. E essa segunda parte aí que entraria nessa questão de base de cálculo, vamos dizer assim, né, ela não teve segmento. No recorrido, nem se discutiu isso, se o voto vencedor, né, negou o provimento ao recurso, entendendo que não havia direito adquirido, e o voto vencido, que deu o provimento, mas deu o provimento parcial apenas em relação à fração anterior, assim como calculada pela fiscalização. Certo? Então, a discussão que houve, né, que no final o voto vencedor foi que não teria direito adquirido, era nesse sentido, ou seja, não se fez essa discussão também de base de cálculo, porque até o voto vencido, até do conselheiro Alexandre, ele defende o direito adquirido e dá provimento ao recurso em relação a ele dá provimento parcial, não é exatamente, talvez, por causa do ganho de capital, é porque ele está negando outras coisas, está negando
a questão dos juros, que ele diz que tem que ser, que o contribuinte pede que agregue, um recurso voluntário, né, que agregasse o valor dos juros ao valor do ganho de capital, e ele nega isso, ele pede compensações, ele diz que já foi aproveitado, compensações, assim, aproveitamento que pagou, enfim, o conselheiro Alexandre vai dizendo tudo que já foi dado, e aí negando, né, porque já tinha sido dado, ou então essa questão dos juros que ele entende que teria que ser separado mesmo, e ele dá provimento para essa parte da fração anterior, que ele entende que tem, tal como calculado pela fiscalização. Então, o que a gente tem aqui, a única coisa que subiu é essa questão do direito adquirido. Então, eu estou me atendo ao objeto do recurso, né, que foi dado seguimento, eu estou entendendo, ressalvando aqui meu posicionamento que eu sempre tive, né, no sentido de que não há direito adquirido, vou até poupá-los, assim, nós já discutimos muito isso e tínhamos até já um entendimento já praticamente pacificado, eu acho, aqui na Câmara Superior, né, no sentido de que não havia esse direito adquirido, mas eu estou aqui me curvando a esse parecer da PGFN que aqui está abrindo mão, né, dessa discussão, até por causa das de decisões judiciais, que até o momento que eu tinha visto, inclusive, estavam até corroborando o nosso entendimento. Mas houve esse parecer, e aí o parecer ele diz muito claramente, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou resolvendo meu posicionamento, não estou nem entrando, porque eu estou respeitando aqui o parecer, a parte, né? A parte ativa aí está abrindo mão, eu não vou questionar isso, mas mesmo no momento que abre mão, diz assim, nas ações judiciais que fixem o entendimento de que a isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente da alienação de participação societárias adquiridas até 31 de 83 e mantidas por pelo menos 5 anos, sem mudança de titularidade, até a data da vigência da Lei 7.703 de 88, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31 de 12 de 83, incluem-se no conceito de bonificação as participações no capital social de incorporações de reserva de lucros. Então, ela está ressalvando aqui que isso aí não entra, né? Então, eu estou me atendo aqui à letra do parecer, até porque não houve outra coisa, não houve, ao contrário de outros processos que se discute isso, não se trouxe em nenhum momento qualquer paradigma que tratasse disso. Isso foi alguma coisa que o contribuinte trouxe diante dessa matéria da nulidade, mas nem era em relação ao posterior à Lei 7.713, que isso nem ele pleiteou, e não houve segmento para essa matéria em que se poderia discutir aí alguma questão sobre a base de cálculo. Então, eu estou aqui seguindo a mesma linha do voto vencido, né, da turma ordinária, do conselheiro Alexandre, porém, o conselheiro Alexandre, ele dá o provimento para essa parte, entendendo pelo jeito adquirido. Eu estou entendendo em cumprimento ao parecer, vamos dizer, me curvando ao parecer, certo? Aí, então, não sei se ficou claro aí, se foi muito resumido, mas é isso, basicamente, né? Aí, em sede de contrarrazão, eu só coloquei aqui alguma coisa, a Fazenda lembra que tem juros, mas os juros nem estão aqui, os juros, pelo esse despacho aí de folha 1619, já está até em outro processo, o contribuinte nem trouxe nada sobre isso, nem recorreu disso, certo? Então é isso. Então, no final, eu até coloquei aqui, eu não sei se seria melhor até colocar provimento parcial, né? Mas assim, porque só o que subiu foi isso, o direito adquirido, eu estou dando nesse sentido. Eu não tem como se discutir mais outra coisa, porque nem teve paradigma para isso. Mas como o contribuinte no final pede alguma coisa mais ampla, eu acho até melhor colocar com provimento parcial, né, para reconhecer a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital referente à alienação das ações pré-auditidas até 31 de 12 de 83, identificadas como fração anterior no termo de verificação fiscal. Isso é nos exatos termos lá do voto vencido, só que reconhecendo o direito adquirido. Eu aqui estou só me curvando ao parecer. Ficou claro? Deu para entender? Ficou sim, presidente. Ok. Então, é assim que eu voto. Só vou votar. Eu fiquei pensando muito se eu deveria colocar, porque para o que subiu, eu estou dando provimento integral, direito adquirido nesse sentido. Mas, como tem essa questão dessa base de cálculo,
Mas isso não passou porque estava no bojo da nulidade, né, da nulidade. Então, eu acho que só por uma questão, para evitar um embargo, alguma coisa, dá um provimento parcial. Bom, eu acho que qualquer coisa além disso demandaria aí que subisse, né, e subir teria que ter tido provocação para isso por meio de divergência, né, Bem, conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, o número 68 da pauta é, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para... como é que eu coloquei aqui? Eu leio aqui. Eu estou olhando aqui mais, para reconhecer a isenção do IRPF sobre o ganho de capital referente à alienação das ações por ela detidas até 31/12 de 1983, identificadas como fração anterior, FA, no termo de verificação fiscal. Esses são os termos também do voto vencido, né? Eu só me mudei, a única coisa que mudou foi o fundamento, por causa do parecer, e lá o conselheiro Alexandre fundamenta no próprio jeito adquirido. Bem, agora o último recurso, pelas minhas contas, não sei se tem mais... Dependendo de você aí, viu, João? Nós estamos em suas responsabilidade, hein? 2 minutos para você relatar, João. Por favor. Com chave de ouro. Vamos então ao último processo da nossa pauta, que ainda era, esses últimos agora, eles todos são do dia 23/6, né, às 14 horas, que não houve tempo hábil. Vimos o número 68 da pauta, agora o número 69 da pauta, recorrente, de autoria do conselheiro João Vitor, recorrente Jorge Luiz da Rocha Paranhos. Presidente, recurso do sujeito passivo, a matéria que é bem conhecida, pensão paga filho maior de 24 anos, foi negado provimento a recurso voluntário do contribuinte, e ele defende que o valor da pensão paga à sua filha, que contava com 26 anos na época do fato gerador, seria em cumprimento de acordo judicial, e que não existiria liberalidade nesse caso. Eu estou aplicando a nossa jurisprudência aqui, que eu acho que é unânime, no sentido de que nessa hipótese há sim liberalidade, e o valor da pensão não pode ser deduzido, então estou negando provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Também tem no mesmo sentido, eu vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Eu falo assim que foi bem conciso. Então, depois, então, nós já, nessa mesma pauta, 70, 71, 72, todos foram julgados com sustentação oral. 73 seria de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Fazenda Nacional, interessado Carlos Roberto Carnevale, foi retirado de pauta a pedido da PGFN. 74 da pauta seria de relatoria também do conselheiro João Vitor, recurso à Fazenda Nacional, interessado José Maria Vieira de Novaes, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois, então, no dia 24, nós julgamos todos, eu já fiz a leitura, né? Já até fiz a leitura do que tinha saído e também na pauta seguinte. Então, acho que com isso terminamos, né? Peço para o suporte, se tiver alguma coisa ainda pendente,
que tem alguma dúvida, se pronuncie. Do contrário, eu agradeço muito a vocês a presença na cidade e aí o profissionalismo, e eu aqui me despeço e até o próximo mês, e peço então que, se não tiverem nada para colocar, a gente então interrompa a gravação. Ok, presidente.